Meus amados e queridos irmãos, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Ricardo Alexandre e quero nessa manhã falar um pouco sobre criação de filho, uma ousadia e amor. Criação de filho. Nós estamos, irmãos, vivendo em dia de permissividade e desrespeito às autoridades. A falta de respeito às leis, aos pais, está causando muito transtorno nos lares brasileiros, nos lares cristãos, em nossas famílias até, né? A responsabilidade principal na educação dos filhos ou na disciplina, as famílias muitas vezes estão deixando para as escolas, para as igrejas, estão se esquecendo que a educação do filho começa no lar, começa em casa. Outras famílias estão deixando para educar os seus filhos depois que eles cresçam e não começam, sabendo que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos começar a educar o nosso filho desde cedo. Moisés ensinou lá em Deuteronômio capítulo 6 que a gente deve começar a educar nossas crianças desde cedo no caminho, ensinar ele no caminho que deve andar desde cedo. E as nossas famílias estão pecando nisso, estão deixando as crianças crescerem, para depois que elas crescerem, começarem a educação. Está errado. A educação começa desde a partir do momento em que a criança nasceu lá na maternidade. Nós já temos o dever de começar a educar os nossos filhos para que ele cresça no caminho do Senhor, no temor, para que ele cresça respeitando as leis, as autoridades. Veja bem, em Efésios capítulo 5, versículo 22, 6 e 4, o apóstolo Paulo aborda o assunto do relacionamento familiar. Eu gostaria de usar este verso como base para tratar o assunto da criação de filhos. Paulo, em primeiro lugar, nos dá uma ordem negativa. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, pois ele nos dá duas ordens positivas, mas criai-os na disciplina do Senhor e criai-os na demonstração do Senhor. O uso impróprio, veja bem, irmão, o uso impróprio da autoridade. Muitos pais exigem dos filhos, um determinado comportamento que eles mesmos não têm. Então, cuidado, o seu filho está vendo o seu comportamento. Você não pode exigir algo do seu filho que você mesmo não pode fazer. Outra coisa, disciplinar os filhos no momento da raiva também está errado, Muitos pais deixam para disciplinar o seu filho somente no momento em que eles fazem algo errado, porque os fazem vergonha, porque falou algo na frente do povo, e isso faz com que o pai queira disciplinar o seu filho nesse exato momento. Está errado. Você tem que disciplinar o seu filho em casa, para quando ele chegar na rua, na casa de outra pessoa, não te fazer vergonha. Então você tem que disciplinar o seu filho em casa, porque se nós deixarmos para disciplinar o nosso filho fora de casa, na escola, na rua, a gente está agindo errado, viu? Então, veja bem, irmão, a palavra do Senhor diz que a disciplina sem amor não produz o fruto pacífico, nem os torna participante da santidade de Deus. Hebreus 12, 10, que é o alvo da disciplina. O alvo da disciplina não é a raiva, é o amor. Vamos lá. Disciplina sem boa comunicação. Disciplinar o teu filho sem comunicar o porquê que ele está sendo disciplinado. Então você está agindo errado. Você tem que primeiro identificar os pontos que ele está errando e depois você disciplinar o seu filho, conversar com ele, olha filho, é assim, 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 e depois você disciplinar quando ele retornar, for reincidente naquilo que você já o lembrou, naquilo que você já fez.
viu? Ou seja, ter a certeza de comunicar o que você quer e o que você não quer, né? Você tem de comunicar ao seu filho o que você quer que ele faça e o que você não quer que ele faça. Porque a partir do momento, se você comunicou a ele o que você não quer que ele faça e ele fez, ele foi reincidente. Se ele foi reincidente, é pacífico de disciplinar o filho com amor, viu? Então, quando há desobediência, explique ao seu filho que a disciplina é por causa daquela desobediência específica que você não queria que ele fizesse e que ele fez. Então, cuidado no momento de disciplinar o seu filho na hora de raiva. Cuide bem. A família, ela é um projeto de Deus. Cuidar dos nossos filhos é muito importante, educar, ensinar o menino no caminho que se deve andar, para que nós não venhamos perder os nossos filhos para o mundo, para o inimigo. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Mais para frente gravo outro vídeo falando a respeito de família, viu? Deus abençoe a todos, tenham um bom dia na paz do Senhor.